Olá! Sempre que possível, todos os envolvidos no agro buscam aperfeiçoamento técnico, conhecer novas soluções para a produção, discutir práticas que estão sendo feitas em outras partes do mundo e fazer mais com os insumos adquiridos para a safra. Nosso convidado de hoje, ele se sente em casa quando o assunto é agricultura brasileira, nutrição de plantas, boas práticas de campo e desenvolvimento de pessoas, tecnologia e pesquisa. Ele já atuou em grandes empresas do ramo, ensinou muitos através das mais reconhecidas universidades do país e hoje é professor do programa Solo Agro, da Exalc USP, e coordenador científico da iniciativa Nutrientes para a Vida. Seja muito bem-vindo, Walter. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. Eu fico muito honrado de poder participar desse bate-papo com você. Eu acredito que nós vamos poder desenvolver bastante assunto juntos e que seja útil para as pessoas também. Muito obrigado. Perfeito. Também acho que vai ser bem legal a sua vinda aqui no Agropapo. A gente tem bastante assunto para falar, do que você é especialista, do que você trabalhou a vida inteira. E para começar essa nossa conversa, eu gostaria que você compartilhasse com os que nos escutam aqui qual é atualmente a importância do agronegócio mato-grossense para o Brasil e para o mundo. Lucas, olha, falar de Mato Grosso é falar do próprio agronegócio brasileiro, né? Porque nós estamos falando do estado que mais contribui para a produção bruta agrícola brasileira, que está hoje em torno aí de 17%. Eu andei dando uma vasculhada nesses valores, né? Mas o Mato Grosso, nesses 17%, ele é o estado que tem o maior valor bruto da produção agropecuária no Brasil, né? Então, ele está sustentado aí dentro do algodão, do milho, da soja, girassol, a criação de gados. Então, faz do Mato Grosso ser esse estado realmente com uma pujança enorme, né? E tem outros dados que mostram essa importância do Mato Grosso, né? Então, quando a gente pega aqueles 10 municípios que têm maior valor de produção do Brasil, a gente vai ver que 6 municípios estão no Mato Grosso, né? Sorriso a primeira cidade que mais produz no Brasil, depois Sapezal, Campo Novo do Parecis, Diamantino, Nova Ubiratã, Nova Mutum, e por aí vai, né? Então, se nós pensarmos assim, Lucas, que o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil produz alimento para alimentar 800 milhões de pessoas, e o Mato Grosso sendo o principal estado produtor, o Mato Grosso não é só importante para o Brasil, é importante para o mundo. Ele é importante para a segurança alimentar. Eu acho que isso mostra, né, o quanto que esse estado é importante, né, para nós, né, que nos orgulha bastante, né? E até interessante, Lucas, que quando você vai para fora do Brasil, né, principalmente os americanos, a primeira pergunta que eles fazem é: e o Mato Grosso? Né? Eles sabem de onde sai toda essa soja, esse milho, né? Então, é isso, é um estado que para o agronegócio é o orgulho do Brasil. Perfeito, e eu acho que assim é muito impressionante, né, aquela primeira impressão quando você chega no estado, né, e começa a conhecer as áreas de produção, conhecer os silos, conhecer as revendas agrícolas, todo o mundo agro, né, do Mato Grosso e toda a sua imensidão. Acho que todo mundo que passou lá tem essa primeira, se impressiona na primeira vez, né? E queria saber, você, Walter, como foi a sua primeira impressão quando você teve pessoalmente conhecendo a agricultura do estado? Como é que foi isso para você? Olha, eu tenho uma história muito interessante, porque a primeira vez que eu viajei de avião foi para ir para o Mato Grosso, né? Então, eu me formei em agrônomo em 86, eu trabalhava como assistente técnico numa empresa de fertilizantes, na época o Adubos Ouro Verde, né? E aí eu fui para Cuiabá, né? A primeira impressão minha foi o calor, né? Porque eu cheguei 1h da manhã, abre a porta do avião, aquele
bafo quente, assim, né? Então, o calor já me impressionou bastante. Mas dentro da agricultura, Lucas, eu fui para Sapezal. Então, quando você sai de Cuiabá, você começa já a respirar agricultura, né? Aquelas áreas enormes, plano, né? Você vendo soja que não acabava mais, né? E quando eu fui para Sapezal, em 87, a estrada ali para Sapezal, entre Campo Novo e Sapezal, né, tinha chovido, então tinha aquelas carretas todas atoladas. Eu estava com o Uno Mille, eu tive que atravessar entrando no Cerrado, então foi uma grande aventura. Mas o que me chamou muito a atenção na época foi o quanto havia de tecnologia já empregada na agricultura do Estado, né? A imensidão das áreas, como eu já citei, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, né? O profissionalismo dos produtores. Para a gente que estava muito acostumado aqui com o Sudeste, a gente percebe que há um profissionalismo muito mais forte, né, dos produtores rurais. Então, parece que é uma responsabilidade, eles vivem o campo, porque eles estão ali dentro, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que aqui no estado de São Paulo, se você quer conversar com o produtor, você vai na cidade procurá-lo. Lá no Mato Grosso, naquela época, né, na primeira impressão, você vai na propriedade e ele está ali, né? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Isso são tudo lado positivo, mas na época o que me chamava muita atenção também é a qualidade das estradas, né? Que eram muito ruins, e hoje a gente viu que já melhorou bastante. A gente percebe que a agricultura está fazendo do Centro-Oeste, ou principalmente o Mato Grosso, um estado de qualidade em todos os sentidos, né? Então, para quem não conhece, não tem ideia do que é a qualidade de vida, a qualidade das cidades do Mato Grosso, né? Exatamente, né? Realmente a grande referência, né, da agropecuária e tem sua própria forma de fazer. E interessante que você falou, né? Quando as pessoas vêm conhecer a agricultura brasileira e vêm de outros países, o Mato Grosso, esse centro-oeste é o principal local que eles vão ver, né? Porque é de fato um cinturão, uma coisa contínua de produção e em grande escala, e a parte logística. Então, mesmo de um estado para outro, né, aqui dentro do Brasil, mas também para fora, o que representa, né, o estado do Mato Grosso. Se você me permitir só fazer um complemento, que eu acho que é importante, o Mato Grosso ele está praticamente inserido dentro do Cerrado, né, que é um solo pobre, né, já entrando um pouquinho na parte técnica, né, mas são solos pobres, baixo fósforo, né, acidez elevada, e se produz a média de produtividade do estado do Mato Grosso, ele é muito semelhante ao que se produz nos Estados Unidos em solos de melhor qualidade. Então, o que chama muito atenção no estado do Mato Grosso é isso também, né? É a qualidade dos técnicos que estão envolvidos no processo de produção desse estado, né? Que consegue tirar soja de solos de com baixíssimo argila, né? E que corrige de maneira tão satisfatória tudo isso, a ponto de fazer produtividade semelhante a países de renome em termos de produtividade, como é os Estados Unidos, né? A gente tem como referência eles, mas nós estamos muito igual a eles, né? Seu comentário é perfeito, Walter, porque é uma sequência de superação, né? Desde do que foi encontrado quando começou o desenvolvimento ali, o que foi feito em correção, em trabalho de soja, todo o manejo de solo que a gente vai falar mais para frente. E nesse ponto, você falou da logística que te impressionou no início, né? Isso também vem melhorando, né? Ano a ano, década a década, e acho que esse ponto aí de superação, de melhoria tecnológica, de às vezes você
não vê em outra parte do Brasil e vê lá no Mato Grosso, coisas que já estão sendo feito em outras partes do mundo que já estão mais desenvolvidas, estavam mais desenvolvidas, e o Mato Grosso chegou muito rápido e se compara muito com essas outras regiões produtivas fora do Brasil. É muito interessante, tem tudo a ver com o que a gente vai falar de manejo do solo, de fertilidade do solo, de manejo. Você teve já andou por vários polos agrícolas, né, do país, entre palestras, cursos, dias de campo, consultorias técnicas, nas últimas décadas, e agora vamos um pouco para uma parte de desafio, né? Quais são os maiores desafios aí que você vê para o agro, de uma forma geral, nos próximos anos, Walter? Olha, Lucas, se a gente for falar de uma maneira bem geral, né, em termos de Brasil, não é uma coisa específica do Mato Grosso, eu ainda considero que a falta de conhecimento é um grande gargalo na área agrícola. Tá? Eu acho que nós temos que melhorar muito isso, e aí eu entro aqui um pouquinho com o programa Solo Agro aqui da Exalc, que a gente leva cursos, leva treinamentos para diversos pontos do Brasil, principalmente nos locais onde nós temos a agricultura, né, ou estados de tradição de agricultura, ou mesmo nessas novas regiões, né, nessas novas fronteiras agrícolas, e a gente percebe realmente que em algumas regiões existe uma falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, às vezes, é muito problemático dentro do agronegócio, porque você começa a aceitar tudo que te trazem, né? Produtos que não são de boa qualidade ou produtos que não têm um resultado, e você não contesta. Então, o conhecimento faz você contestar essas coisas. Ou mesmo manejos, né, meio mirabolantes que são lançados da cabeça de alguém, né, de algum gênio da lâmpada, né, e a gente precisa contestar. Então, o que faz isso é o conhecimento. Então, todo esse trabalho que nós fazemos junto com o Solo Agro, ou mesmo outras universidades, eles permitem fazer com que o conhecimento seja mais nivelado e a gente consiga levar o agronegócio de uma maneira mais profissional, né? Eu acho que esse é um dos pontos, né? Um outro ponto que eu acho que nós devemos considerar é a necessidade de produzir alimento e o aspecto ambiental, né? Ou produzir com sustentabilidade, né? E dentro desse aspecto, eu acho que está todo o manejo dos insumos, né? A conservação do solo. Eu vejo esses pontos bastante relevantes para a gente. Um outro ponto que a gente teria que melhorar bastante é o desperdício, né? Desde a produção até chegar ao consumidor final. Nós perdemos muito na colheita, no transporte, né? Então, isso tudo faz com que a eficiência nossa seja muito, muito baixa ainda. Então, nós temos que ainda conseguir avançar bastante nesse quesito. A logística, que nós discutimos, eu acho que são coisas que eu não gosto muito de entrar no aspecto político, mas a gente vê como tem coisas que vão contra, principalmente o agronegócio, né? E se tivesse aí o uso de embarcações, né, como foi tentado ser feito, né, para levar isso através de rios, essas produções, não, melhoria nas estradas, a gente ia ganhar muito com tudo isso, né? E o ganhar é no preço final, carga tributária, crédito, né, que não há crédito suficiente para a agricultura, para o agronegócio. Então, são vários pontos que eu acho que ainda nós deixamos a desejar, que nós precisamos melhorar bastante e que prejudica muito o agronegócio. Sim, são pontos que você trouxe fundamentais, né, para a gente ainda crescer no setor e ser mais eficiente, né, para a gente não ter aquela coisa de que a gente é eficiente porteira para dentro e aí tem dificuldades da porteira para fora e no final, se você for analisar os preços da Bolsa de Chicago são os mesmos quando está falando de commodity, e a gente fica menos agressivos que às vezes outros países de produção que em sacas por hectare colhem menos que nós, né? Então, sim, realmente muito legal os pontos que você trouxe. A gente tem essa parte
de sustentabilidade que a gente vai falar mais à frente, e principalmente a sustentabilidade em termos de insumos, né? Os olhos do mundo inteiro estão sempre para a agricultura do Brasil, né? E por outro lado, a agricultura do Brasil está de olho no mundo para evitar possível falta de insumo básico, né? Como fertilizante. Na sua opinião, Walter, nós brasileiros teremos condição de sermos menos dependentes aí de importação de fertilizantes em um futuro próximo? Olha, Lucas, esse é um assunto bastante importante e atual, né? Essa dependência, ou seja, nós fomos pegar o Plano Nacional de Fertilizantes que o governo lançou agora recentemente, no mês passado, acho que foi o mês passado, busca, né, reduzir essa dependência, que hoje do Brasil é 85%, né, para 45% em 2050, é uma coisa escalonada, né? Eu assim, na minha opinião, eu não consigo enxergar ainda essa dependência ser reduzida se não houver políticas públicas que favoreçam a exploração, né, dos fertilizantes aqui internamente. Eu não sei se o pessoal sabe, mas o que faz as empresas fugirem de explorar fertilizante ou de produzirem fertilizante no Brasil? É uma lei lá de trás, onde é taxado todo fertilizante que é produzido no Brasil, mas não tem taxas para importação de fertilizantes. Então, se nós não mudarmos isso, fica difícil, né? Que empresa vai querer produzir no Brasil com tanta taxação como é dada? Então, o plano que foi feito é um plano audacioso, né? Mas que ele é factível, ele é possível de ser feito, né? Nós podemos chegar a ser um dos maiores produtores de potássio se nós formos explorar o potássio que tem lá na Amazônia, né? Nós temos uma reserva, uma mina grande, né? Mas existe um rio, existe uma reserva indígena sobre essa reserva. E como você bem disse, o mundo olha para nós como mas aqueles que destroem florestas, né? E isso é outra inverdade, porque nós utilizamos 7,8%, vamos por 8% do nosso território para produção agrícola, né? Todas as culturas. E os outros países estão aí hoje, né, com acima de 15%, 20%, com países como a Dinamarca com quase 70% do seu solo explorado pela agricultura, mas todo mundo vem aqui para criticar o Brasil, né? Então, tudo isso nos deixa muito pé da vida, né? Agora, o Brasil pode ter mais fertilizante nitrogenado? Pode, né? Nós temos aí uma fábrica de Três Lagoas que pode ser reativada. Ela foi vendida por uma empresa russa, mas agora com todo esse conflito Rússia e Ucrânia, a gente não sabe exatamente se a Rússia vai vai retomar essa fábrica ou não. Ou nós retomamos essa fábrica e começamos a produção, né? O potássio é a reserva lá na Amazônia, tem várias reservas, né? Nós temos uma reserva que é explorada no Sergipe, mas ela já está meio em baixa, né? A Mosaic, quem explora essa reserva, né, ou essa mina, mas os incentivos são muito baixos, é muito mais fácil importar do que você explorar aqui internamente. Então, nós precisamos ter essas condições. Um outro ponto, Lucas, que a gente tem que considerar é que essas fábricas, ou mesmo a instalação de exploração dessas minas, ela não se faz do dia para a noite, né? É preciso de muito dinheiro para isso. Agora, o investimento ele só vai ser válido se houver a manutenção dos preços que estão sendo aplicados hoje, né? Se cair esses preços, né, vamos supor, para $300 a tonelada do potássio, se torna um pouco inviável, né, para algumas empresas fazer um investimento nessas fábricas. Então, são vários pontos que a gente tem que considerar para dizer e afirmar, né, se nós vamos diminuir essa dependência, né? Não depende tanto de nós, né, mas depende ainda muito do investimento externo aqui dentro, né? E das leis públicas e essa parte
ambiental, né? Então, nós temos muita briga mesmo ainda para chegar até o ponto de diminuir essa dependência. Um outro ponto importante é nós sabermos utilizar o fertilizante de maneira mais correta, né? De maneira a diminuir o uso. Nós temos várias outras formas de fazer isso, através de uma análise de solo, para saber exatamente qual é a dose que nós vamos aplicar, né? Nós temos o uso de resíduos, nós temos o uso de subprodutos, né? E tudo isso vai fazendo com que a dependência do fertilizante mineral seja reduzida, né? Mas ainda nós estamos muito alicerçados no uso do fertilizante mineral, né? Porque ele é mais barato, ele é mais eficiente, né? Então, é uma dependência grande e que nós vamos ter muita dificuldade de formar uma agricultura sem o uso de fertilizantes mineral na sua essência, né? Então, a gente tem, né, a realidade do Plano Nacional com as metas para 2050, né, que são essa redução importante das importações, né, de tornar um pouco mais sustentáveis aí na produção de fertilizantes, menos dependentes de importação. Mas isso, a gente está colocando, a gente está em 2022, isso tem várias etapas, né, até chegar nessa meta de 2050. Olhando agora, Walter, para o ano, né, para o ano agrícola, né, para a safra de verão, que os preparos já começam muito antes, é uma agricultura brasileira muito dinâmica, né, inclusive na compra de insumos, de corretivos. O conflito da Rússia com a Ucrânia já também teve os seus capítulos, mas ele ainda impacta diretamente no fornecimento aí de fertilizantes básicos, principalmente potássio, para a safra de verão? Qual que é a sua visão, sua expectativa? Bom, que impacta sim, né? Principalmente quando você está numa crise, né? No setor aí do fertilizante, você gera especulações, né? Então, preços que sobem, né? O preço é um fator, mas qual é a nossa preocupação hoje não é tanto o preço, mas se esse fertilizante vai chegar até o produtor, né? Esse é um outro porém, porque a Rússia ela representa hoje 23% da importação dos nossos fertilizantes. Isso é quase um quarto do nosso consumo, né? 28% de potássio, 21% de N e 15% de fósforo, né? Então, por esses números, a gente já percebe que nós seremos bastante afetados, né? Mas não tem só a Rússia. Essa guerra também ela acaba afetando um pouco ali todo aqueles outros países, né? Como é o caso da Bielorrússia, que também nós importamos dele. E as sanções que foram impostas contra a Bielorrússia, né, pelos Estados Unidos e a União Europeia, né, vai afetar a nossa importação de potássio, e a Bielorrússia é responsável por 18% do potássio que nós importamos. Então, quando você pega 28% da Rússia, mais 18% da Bielorrússia, isso daí vai dar quase 50% da nossa importação de potássio, né? Então, nós temos que correr atrás, tanto que a nossa ministra foi para o Canadá para ver se conseguia trazer mais potássio, né? Porque nós precisamos já mexer um pouco com isso, a gente não sabe até quando vai durar isso, né? Então, isso tudo vai, de alguma forma, afetar, né, o suprimento aí de potássio não, dos fertilizantes NPK para a nossa próxima safra, né? Tá chegando fertilizante, né? Tá chegando fertilizante, a gente sabe disso. Então, eu acredito que ainda nós passamos esse 2022, 2023 sem grandes problemas. Logicamente que vai afetar um ou outro, isso eu não tenho dúvida, né? E a gente fica com dificuldade de prever alguma coisa, Lucas, porque a gente não sabe até quando vai durar tudo isso, né? Enquanto durar esse conflito, nós vamos ter problemas. A crise do fertilizante, ele não vem só desse conflito, né? Ele vem já da pandemia, né? Ele já vem da China protegendo o seu mercado interno, né? Até maio agora ela não está exportando fertilizantes,
para proteger o seu mercado interno, né? Em maio, talvez, nós vamos ter uma nova resposta da China, se ela continua ou não com o impedimento da exportação. Então, nós temos capítulos para vir, né, ainda sobre fertilizantes. Eu estou na expectativa que tudo isso possa terminar, né, e a gente retome isso e voltar naquele mesmo patamar, né, de antes de toda essa crise aí. Sim, você vê como as coisas são totalmente conectadas, né? E quando a gente fala de mercado externo e a importação do fertilizante sendo uma porcentagem muito alta, né, de importação desse insumo básico, né, para a produção, como isso afeta, né? Então, você falou de Rússia, falou de Bielorrússia, falou de China. Então, são grandes players, falou de Canadá também. Quando você coloca esses quatro, são grandes produtores mundiais de fertilizante em diferentes fontes, né? Então, sempre impacta e às vezes, o país está olhando também para a sua própria produção, né, de alimentos, né? Você citou a China, ou também até uma questão de acertos comerciais que não estão por relações internacionais tão bem, né? Então isso diminui ou é parado de uma vez, né? Então tem uma série de coisas que impactam, e aí por isso a importância da gente sempre pensar em ser mais sustentável, né? Como país. Você falou algumas práticas que a gente poderia ter, que eu achei bem interessante, desde produção de fertilizante, taxas, trabalho de manejo do solo, né, para manter boas fertilidades. Mas na sua visão, assim, Walter, agora falando de campo mesmo, do dia a dia de campo, você observa mais cenas de uso excessivo de adubos e corretivos nas propriedades, ou mais situação de falta das quantidades mínimas aí para o bom desenvolvimento dos cultivos, para a extração de uma soja, de um algodão, de um milho? Olha, Lucas, infelizmente a gente tem deparado com situações de menores doses de fertilizantes sendo utilizadas, né? Mas principalmente quando a gente trata de corretivos do solo, né? No Brasil ainda usamos calcário muito abaixo da necessidade. E um dado interessante é que o Mato Grosso é o estado que mais consome calcário no Brasil, né? Hoje está em torno aí de mais ou menos quase 10 milhões de toneladas das 45 milhões de toneladas que o Brasil consome, né? Então, é realmente um estado que, e a gente já comentou isso, né? Tem uma tecnologia, tem uma preocupação, são técnicos, né? E isso faz o agronegócio do Mato Grosso ser diferenciado, né? O Brasil ele consome aí 45 milhões de toneladas. O ideal era 70 milhões. Então, só por aí a gente vê como o calcário é subutilizado. E por que eu estou falando do calcário? Porque o calcário é o primeiro insumo que vai melhorar a eficiência do uso do fertilizante. Porque se você não tiver um solo corrigido, porque eu sempre associo muito a acidez do solo com a nossa azia, né? Eu estou com azia, estou com acidez no estômago, você não come bem, né? Você não tem uma digestão adequada, né? Então afeta toda a sua nutrição. O solo é igual, um solo ácido é aquele onde os nutrientes não vão estar disponíveis, né, em formas disponíveis para a planta se alimentar. Então, afeta, por mais que você coloque um fertilizante num solo ácido, a planta não vai estar se alimentando adequadamente. Então, o primeiro ponto é, vamos colocar um sal de fruta nesse solo, vamos colocar calcário para corrigir esse pH e aí dar condições para o fertilizante agir corretamente, né? E aí a gente vem, só para relembrar um pouquinho de uma boa prática de uso de fertilizante, é você praticar que é o manejo 4C, que é os 4 certos, né? A dose certa, a fonte certa, na dose certa, no local certo e na época certa, né? Algumas regiões que a gente tem visto, determinadas culturas e alguns produtores não tão tecnificados, têm o perfil de subutilizar os fertilizantes. Então,
de maneira que ainda nós temos que crescer bastante, né, nessa coisa do conhecimento. Aí que eu comentei lá atrás, um dos gargalos nossos é o conhecimento, né? Entender que o fertilizante ele é o caminho para ter uma planta mais produtiva, mais resistente a doenças, porque quando você tem uma planta mais resistente a doença, ela vai ter uma tendência a usar menos defensivos agrícolas, né? Então, está tudo bem conectado isso daí, né? Com certeza, esse ponto que você trouxe do uso de corretivos, de calcário, não sei se depois você vai falar um pouco mais de gessagem, opções que a gente tem de insumos para melhorar o ambiente de crescimento da planta, né, que é prioritário o solo, isso tudo também está conectado no manejo, né? E assim, além do calcário, Walter, quais outros aí investimentos que você vê, pensando, investimento para o produtor mesmo, que ele pode fazer hoje, se você fosse falar para a próxima safra, o que você pode começar a fazer hoje para já aumentar a fertilidade do solo, sustentar essas altas produtividades? Qual que são os primeiros passos? Então, você falou de calcário, acho que esse é o primeiro, né? Você já antecipou um pouco essa pergunta, mas quais são outros? De uma forma geral, pontos que você vê para aumentar essa fertilidade do solo para o produtor? Bom, Lucas, eu acho que o primeiro passo que o produtor tem que ter é que ele tem que conhecer e melhorar a fertilidade do solo como uma solução para buscar altos rendimentos, né? Queira ou não queira, hoje o produtor está procurando os altos rendimentos, né, para que ele possa ter um melhor desempenho econômico da sua atividade. Nós estamos tratando de agronegócio, né? E sempre procurando ser sustentável nisso tudo, né? A fertilidade, ela não pode ser vista somente como uma coisa química. A gente está falando assim, ó, do calcário, do fertilizante, né? Nós temos que pensar também, além do aspecto químico, no físico e biológico, né? Então, é isso que faz um ambiente, né, e uma planta sadia, né? Nós estamos falando não só da fertilidade do solo, mas de um solo sadio, né? Um solo que tenha todos esses componentes. Então, na parte física, a gente poderia pensar, antes de chegar naquilo que você me perguntou, acho que a gente pensar que na parte física a gente tem que eliminar qualquer tipo de compactação do solo, né? Isso é uma coisa que o produtor tem que ter em mente, né? A compactação, ele vai afetar a parte química do solo, o desempenho dos fertilizantes, do calcário, do gesso. Preservar a microbiologia do solo é preservar a vida do solo, porque esses organismos são eles responsáveis pela reciclagem de nutrientes, aumentar a solubilidade de alguns nutrientes que não estão disponíveis, né? Então, indo diretamente no que você me perguntou, né, os maiores investimentos que um produtor pode fazer primeiro, ele fazer análise química do solo, para ele saber exatamente o que o solo dele tem, né? Criar perfil do solo com o uso de calcário e gesso, né? Então, ter profundidade nessa correção para que o sistema radicular se desenvolva mais, que o professor Witt, a gente falou dele, né? Ele fala assim, a raiz é a boca da planta, é por onde ela come ou ela bebe, né? Então, quanto mais raiz eu tenho, mais o meu solo vai explorar os fertilizantes, os nutrientes, mais vai buscar água, né? Aí vem a correta adubação, depois de fazer essa correção com calcário e gesso, né? Aumentar a matéria orgânica é uma das coisas fundamentais, né? Seja pelo uso de resíduos orgânicos ou por plantas de cobertura, adubo verde, rotação de cultura, tudo isso vai favorecer esse aumento de matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai melhorar muito a fertilidade do solo, né? E uma coisa que eu já falei, eu acho que manejar e fazer a conservação do solo, isso é fundamental, né? Porque quando você tem qualquer tipo de erosão no seu solo, a primeira coisa que você está perdendo é a parte superior do solo, e é onde está a fertilidade desse solo. Então, mesmo nessas áreas do Mato Grosso, onde parece que é uma mesa plana, ela tem uma certa declividade. Então,
Nós temos que proteger esse solo, porque se a gente perder essa camada superior, ou seja, essa pele, né, do solo, nós estamos perdendo muito em termos de fertilidade, em termos de nutrientes. Com essa resposta, eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo tenham pego uma caneta, um papel, anotado esses pontos, porque você veio passando por vários deles, e aí o fertilizante, com isso sendo bem feito, pode até, com certeza vai ter um desempenho muito melhor, e aí a planta vai conseguir desenvolver em cada uma das fases de desenvolvimento necessárias e com demanda de nutriente necessária para isso, mas a base ali, a formação da raiz dentro desse solo não pode estar sendo impedida por uma compactação ou com pouca matéria orgânica. Então, já começou a trazer pontos fundamentais aí de manejo do solo e como potencializar o uso dos fertilizantes. Isso foi bem didático, foi o que você falou no começo, né? O que precisa a gente trazer informações para o máximo de pessoas possíveis, e aqui pelos vídeos do Agropapo, pela internet, isso é um dos nossos objetivos, né, Walter? Numa fase como essa de crise de fertilizante, quando você tem o seu solo bem manejado, uma fertilidade construída, você consegue até passar esse período com o uso de menor quantidade de fertilizante. Eu não digo zerar o fertilizante, mas com menor quantidade de fertilizante, porque você tem Sim. já uma reserva no seu solo. Talvez para a cultura da soja, né, o potássio pode ser um dos limitantes no solo mais arenoso, né, nesse momento, então tem que tomar um cuidado maior. Mas se você veio trabalhando adequadamente na construção da fertilidade do seu solo, né, com todos esses fatores que a gente comentou, você consegue passar, às vezes, até sem fertilizante, se você conhecer bem o histórico, né? Mas a redução do fertilizante, fatalmente, você vai conseguir trabalhar no seu solo e sem perda de produtividade, né? Esse é o cuidado, é isso que eu falei lá no início que me chamou a atenção no Mato Grosso. Você percebe isso, você percebe que os produtores têm esse cuidado, parece que eles conversam com a planta, o solo é uma coisa que eles realmente querem deixar, como o professor Malavolta dizia nas aulas, né? Isso daí é algo que nós temos que deixar de herança para os nossos filhos, porque senão nós vamos matar os nossos filhos, os nossos netos, porque sem solo não se produz alimento, e sem alimento não tem vida, né? Sem planta não tem vida, né? Perfeito, porque assim, quando você conhece, você tem feito bem a sua lição de casa em relação ao manejo do solo, a manutenção da fertilidade, isso é possível ser feito, né? Então, se você tem na mão, isso foi uma das respostas de um agrônomo de um grande grupo do Mato Grosso, aqui mesmo no Agropapo, que disse assim, nesse momento de crise, você consegue diminuir um pouco e você tem na mão um pouco a cultura, então você consegue ajustar alguma coisa e depois isso pode até, esse ajuste, virar o padrão para frente, se você está conseguindo responder bem, seja com a soja, com o algodão, com o milho, com a cultura que você está plantando. Então, a gente tem o cuidado de não falar reduzir, porque você comentou que ainda falta o uso mínimo de fertilizantes para o Brasil no geral, né? O consumo deveria ser maior, porque provavelmente tem algumas regiões, algumas coisas que não estão ainda com a lição de casa bem feita, né? Então, se reduzir, vai reduzir produtividade, vai impactar negativamente, né? Então, bem interessante isso. Então, seja os níveis tecnológicos que cada produtor tá, cada região tá, são essa parte básica que o Mato Grosso faz muito bem, sempre vale a pena a gente reforçar. Sempre vale a pena a gente reforçar, mesmo para aquele que parece, não, isso é trivial, corretivo é trivial, gessagem, não é, porque o Brasil é muito grande, tem muitas situações, tem solo mais ácido, menos, mais arenoso, mais argiloso, né? É mais complicado. E você está ligado há muitos anos com pesquisa e extensão, né, Walter? Então, fez muito de campo e depois, né, também se dedicou junto, né, paralelamente à pesquisa
e extensão. Eu queria saber um pouco melhor da iniciativa Nutrientes para a Vida, né? Qual que é o papel disso na aplicação de boas práticas de manejo de solo, já que a gente trouxe esse assunto? Como que fica o papel da extensão, da pesquisa, através da iniciativa Nutrientes para a Vida? Se você me permitir, só para a gente fazer um entendimento, né, entre a pesquisa e a extensão, talvez as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, né, possam querer entender um pouco melhor, mas a pesquisa é o caminho para a gente gerar conhecimentos diversos, né, e que sejam essenciais ao desenvolvimento da agricultura. Então, isso é a pesquisa, né, que está gerando os novos caminhos para os manejos, né, para os maiores rendimentos, e isso vai favorecer bastante a agropecuária, as florestas e tudo mais. E, por outro lado, a extensão é o processo educativo, é de fazer chegar até o produtor essas informações que a pesquisa gerou, né, para que ele possa colocar isso em prática. A gente tem feito muito isso através dos cursos do Solo Agro, né? Já a iniciativa Nutrientes para a Vida, Lucas, ela tem um cunho um pouco mais educativo para as pessoas da cidade a respeito do uso do fertilizante. Então, nós temos artigos que relacionam a importância que os nutrientes têm na produção de alimento, a importância que os nutrientes têm na saúde humana, né? E se a gente for fazer um rastreamento, né, do nutriente que chegou para a pessoa, ela vai perceber que esse nutriente veio do solo, né? Então, ela só vai entender a importância que um fertilizante tem quando ela sentir que aquele alimento, aquele nutriente que estava no solo está chegando até ela e fazendo os efeitos, né? O alimento que ela recebe no dia a dia, ele está muito ligado aos nutrientes que nós colocamos no solo, através dos fertilizantes. E isso é o que nós estamos fazendo dentro do Nutrientes para a Vida, né? Mostrar o valor, né, que a agricultura tem naquelas 3 refeições básicas que ela tem: o café da manhã, almoço e janta, né? Vamos supor que fossem os 3 mais básicos. Logicamente que a gente tem até mais do que isso. E o Nutrientes para a Vida, ele está baseado sempre em informações científicas, ele não vai atrás do achismo. Nós vamos tentar combater também a falta de informação, principalmente daquelas fake news que aparecem, né, falando da agricultura brasileira, que é muito massacrada, né, pela opinião pública, e aí a gente insere os fertilizantes nesse processo. Então, basicamente é isso que nós fazemos. Nós já fizemos alguns eventos na cidade de São Paulo, né, em estação de metrô, em estação de ônibus, mostrando plantas com deficiência e plantas sem deficiência, né, para que elas possam entender o quanto que o nutriente participa na qualidade e na quantidade de alimentos que nós produzimos, né? É muito interessante a iniciativa, Walter. Parabenizo você já aqui, porque essa informação, a gente falou de informação para o produtor rural, falou para os técnicos que estão no campo, né, que sempre isso é importante, mas educação também para a pessoa que está consumindo o alimento e às vezes não sabe como ele é produzido, a importância de cada um dos insumos para ter um bom alface ali, um bom tomate, né, óleo de soja, seja o que for, o que vai usar no dia a dia. Isso é fundamental, e aí com a importância disso, a pessoa dá relevância, da importância que o agro precisa. Então, essa parte educacional é tanto dentro do público agro, né, das várias pessoas que atuam, mas também para as pessoas que daqui a pouco estão na cidade e são impactadas todos os dias pelo agro e não sabem, às vezes, informações básicas do que se utiliza, de que equipamento que é, o porquê que é importante ter alguns cuidados, e o agro 100% dentro do ambiente, né, não separado. Ele não é um vilão do meio ambiente, ele está junto, ele participa, ele está nesse meio ambiente, e tem que ser feito de uma forma muito bem feita para não
prejudicar, para não impactar negativamente, né? Seguir produzindo alimento e mantendo esse solo para futuras gerações, a floresta, a mata ciliar, todos esses elementos que estão dentro de uma fazenda, né? De uma propriedade rural. E minha pergunta é nesse sentido. A pauta ambiental é muito forte, né? E as pessoas perguntam muito para o agro, né? O que está sendo feito, como que é e tudo. E eu acho que vale a oportunidade de a gente estar conversando aqui. Quais são, na sua opinião, os maiores benefícios aí que você vê na manutenção dessa vegetação natural para o desenvolvimento dos cultivos agrícolas? Seja o cultivo que for, seja desde de um alface até um algodão, uma soja, um commodity que o pessoal normalmente conecta com agricultura. Lucas, vamos iniciar a resposta a essa sua pergunta com o dado que a Embrapa Territorial mostrou recentemente, né? Que a área dedicada à preservação da vegetação nativa nos imóveis rurais aqui no Brasil, ela representa 1/4 do território nacional, ou seja, em torno de 25%. Eu acho que esse é o maior reconhecimento que a agricultura brasileira faz em relação à preservação do meio ambiente, feita pelo produtor rural. Eu acho que esses são dados importantes e que nós temos que tirar das costas do produtor rural aquela coisa de que ele não preserva o ambiente, do que ele está destruindo o nosso ambiente, né? Até porque ele precisa disso. E então, nas áreas dele, tem ali as florestas nativas, né, ou florestas que são plantadas. E qual que é o objetivo disso daí? Bom, primeiro, as florestas têm uma ação extremamente importante na reciclagem de nutrientes, tá? Ela é fonte, né, de alimento para aves e outros animais, então você preserva ali dentro dessas áreas uma biodiversidade que pode ajudar as suas culturas, né, como no controle de algumas pragas, no controle de algumas doenças, né? A reciclagem da água ela é extremamente importante, né, porque a floresta favorece muito a qualidade de água, a floresta vai manter, né, a manutenção dessas nascentes. Então, o tanto de coisas positivas que a floresta traz dentro de uma propriedade, né, elas são inúmeras, né, e isso faz qualidade de vida para as pessoas. Não esquecendo também que para essas propriedades que estão muito próximas de cidades, né, que elas podem estar fazendo essa captação desse CO2, que são produtos que estão na atmosfera, que causam aí problemas de efeito estufa, né, e elas vão estar favorecendo bastante a redução dessa poluição. Eu poderia aqui estar falando tantas outras coisas, o que vem até agora em mente, que dentro dessas florestas nós temos produtos ou vegetais que são usados com efeito medicinais, né? Muitos frutos e sementes, né, também são usados na alimentação humana que estão ali. Então, talvez para uma propriedade que está meio isolada, isso não tem importância, mas para aquelas que têm povo ou pessoas pobres ao redor, isso seja uma fonte, né, de alimento. Então, essas são as importâncias que a floresta tem e que o produtor tem consciência de que ele tem que manter, e ele mantém, né, pelos dados que a Embrapa nos fornece. Walter, queria agradecer a sua participação imensamente. A gente falou de diversos assuntos, desde mercado de fertilizante, falamos sobre a importância da preservação do meio ambiente para a agricultura, falamos do Mato Grosso como a força da agropecuária para o Brasil e para o mundo. Então, deixo a palavra com você. Já de antemão agradecendo muito por todas as informações que você compartilhou com a gente, e fica bem à vontade para fazer suas considerações finais. Lucas, eu fico muito honrado de participar do Agropapo, né? Eu fico
feliz pelas perguntas que você fez, porque a gente acabou abordando vários assuntos e eu acho que é sempre bom a gente esclarecer vários pontos, né? Principalmente da crise que nós estamos passando do fertilizante. Mas uma mensagem que eu queria deixar aqui no final é que a gente tem que valorizar o nosso agronegócio. O mundo valoriza o nosso agronegócio. E parece que o inimigo está aqui internamente, né? A gente vê muita gente falando muitas coisas que são equivocadas sobre o agronegócio brasileiro. Nós somos pujantes, nós estamos em primeiro lugar na produção de vários produtos. Nessa crise do fertilizante, nós temos uma moeda bastante forte, que é o alimento. O mundo enxerga a gente de forma diferente, né? A Rússia, que tem o fertilizante, né, não tem a carne de frango, não tem a carne de porco, né, a carne suína, não tem a soja, né, e é aqui que eles vão vir buscar. Então, nessa troca, nós vamos ter uma moeda bastante forte chamada alimento. Um outro ponto que eu queria deixar é que existe um movimento no Brasil chamado de olho no material escolar. Esse movimento procura resgatar todas as fake news que estão nos materiais escolares das crianças, principalmente aquelas relacionadas com o agronegócio. Então, esse é um trabalho que tem sido feito com universidades, com pessoas ligadas do agronegócio, com pessoas ligadas na educação da área de agronomia, para tentar colocar por ordem nessas informações, né? Então, antes de você acreditar numa pessoa que não é do ramo, procure averiguar qual é a verdade sobre tal assunto, né? Porque a gente tem sofrido muito com isso, porque tem pessoas que falam do agronegócio sem ser do agronegócio, sem viver o agronegócio e sem conhecer o agronegócio. Então, é isso que eu queria deixar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado para todos que nos acompanharam, que nos acompanham, né, pelo YouTube ou pelas mídias sociais. E muito obrigado, Lucas.